Hebreus 9, de 24 em diante. Vamos até o final do capítulo. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Diga glória a Deus. A nossa salvação chegou. Irmãos, olha a obra que Jesus realizou. Versículo 26, Hebreus 9, 26, a parte B. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, todos juntos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Que Cristo poderoso, que evangelho maravilhoso, que salvação poderosa a igreja recebeu. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra do evangelho, pela verdade da redenção e pela certeza de que quando lemos a Escritura, temos nela, ó Deus, a esperança da glória, a certeza de nossa fé e a convicção de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Venha alimentar agora o seu rebanho, que ninguém saia daqui com fome espiritual, mas saia alimentado pelo pão que desce do céu e dá vida ao homem. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Esse texto é muito rico. Gastamos horas aí no culto da manhã para lembrá-los que uma vez por todas, Cristo veio e nos trouxe redenção. E na verdade, colocamos no culto da manhã, e foi destacado muitas vezes, que o versículo 14 de Hebreus 9 diz que a obra que Cristo realizou não é só muito maior, ela é muito mais poderosa, ela é mais eficiente, mas ela é melhor do que tudo isso. Ela é definitiva para o perdão dos nossos pecados. É isso que na verdade o autor aos Hebreus diz em Hebreus 9, 12, uma vez por todas. Hebreus 9, 14, uma obra muito maior, eficiente e definitivamente eficaz para resolver o problema de pecado no mundo. Quando pensamos que Cristo então entrou no santuário celestial, a Bíblia diz que isto não é um santuário que pertence a esta criação. Quando Cristo entrou no santuário celestial, o que o texto bíblico está dizendo para nós, está nos lembrando, é que ele está entrando no próprio céu, diante do próprio Deus, e resolvendo numa reunião, ele e o próprio Deus, toda a situação da humanidade, toda a expectativa do homem quanto à sua salvação. Apenas Jesus Cristo, meus amados irmãos, dá sentido ao culto, torna o nosso culto verdadeiro, torna o nosso culto possível, torna o nosso sacrifício aceitável a Deus. Enquanto Cristo não havia comparecido à presença de Deus como um sumo sacerdote resolvendo o problema do pecado, o que nós tínhamos eram cultos mais ou menos. Eram cultos onde o Senhor poderia ou não aceitar aquele sacrifício, como for o caso do sacrifício de Caim, a quem o nosso Deus rejeitou e absolutamente rejeitou. Mas depois que Cristo entrou lá naquele lugar, no santo lugar, e tirou o problema do pecado e colocou-se como o único mediador entre nós e o nosso Deus, todos aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, chegam diante do Senhor e podem confiar que o seu culto tem sido recebido na presença do nosso Deus. Irmãos, eu quero começar nessa noite falando então sobre os 3 aspectos que vão concluir esta mensagem. 5 deles eu já falei de manhã. É que quero responder a pergunta, em número 1, a pergunta: o que significa eterna redenção? É isto que está claramente colocado, meus amados irmãos, no verso 14 do texto que lemos pela manhã. E quando nos despertamos a esta verdade, tentamos entender o que significa eterna redenção. Verso 12, melhor dizendo: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo
pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, 9:12, e obteve eterna redenção. O que significa eterna redenção? Irmãos, significa que esta obra foi feita por um Cristo que pagou por nós o preço de um resgate. É isso que significa redenção. Se você for estudar aí no seminário, procurando um bom professor de grego, o melhor deles está aqui como membro da igreja, você vai descobrir que a palavra redenção é nada mais do que menos do que libertar ante o recebimento de um resgate. Isso é redimir, isso é redenção. O preço de um resgate foi pago pela nossa libertação. Quem foi então esse libertador que decidiu pagar esse preço de resgate para que nós pudéssemos ser definitivamente perdoados? Quem é esse nosso resgatador? A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Lucas, o verso 1, Evangelho de Lucas 1, o versículo 68, diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É interessante pensar que esse texto está na oração de Zacarias, numa oração magnífica, em que ele está anunciando Jesus Cristo como nosso Redentor. E se você pergunta o que significa eterna redenção, você vai começar respondendo: significa tudo aquilo que Jesus fez quando veio aqui para pagar o preço na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados. O evangelista Mateus, no capítulo 20, vai registrar nas palavras do Senhor Jesus, explicando sua grande missão e seu ministério entre os homens. Ele não veio para ser servido, ele já respondeu: não vim para ser servido. Agora veja o motivo pelo qual Jesus viveu entre nós. Mateus 20, 28. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Frase final: para dar a sua vida em resgate de muitos. Se o primeiro ponto se estende tão somente a responder o que significa eterna redenção, eu repito, é a maneira pela qual Cristo, um sacerdote eterno, único e definitivo, tornou-se o remidor único e suficiente, capaz de perdoar pela eternidade todos os nossos pecados. Não veio para servir, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Pensando nisso, nos lembramos que Cristo é não somente o Redentor, como também é Ele mesmo a redenção. Não há como dicotomizar e separar o Redentor da redenção. Cristo é o Redentor, o resgatador, mas é Jesus Cristo, Ele pessoalmente, a própria redenção. Paulo captura a ideia e diz-nos na carta a Coríntios, 1 Coríntios 1, 30, 31. 1 Coríntios 1, 30, 31, o próprio apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Veja como está 1 Coríntios 1, 30. Foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não podemos separar a obra de Jesus e o que Jesus fez por nós de nenhuma maneira. E temos que reconhecer que foi quando Jesus veio ao mundo, entregado por Deus como presente à humanidade, em que Ele se torna para todos nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Veja como o apóstolo Paulo explica: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor. Ou seja, não há glória em nada e nem em ninguém que não seja o santo e suficiente Salvador, que trouxe para todos nós vida eterna, quando nossa condenação era o pecado, e todas as penas, e toda a justiça de Deus, e atos de justiça de Deus sobre o homem, por causa dos nossos pecados. O que a obra da redenção resolveu? Só para recapitular: o Cristo nos redimiu de todo o quê? Pecado, seja original, seja de comissão, seja de omissão. A obra de Cristo resolveu o problema desse pecado. Segundo motivo pelo qual posso agradecer a Deus é que Cristo nos redimiu do quê? Da culpa do pecado, realizando para nós o que o apóstolo Paulo chamou em Romanos capítulo 5 de obra única e exclusiva de justificação. Também já aprendemos e nos lembramos que Cristo nos redimiu do poder do pecado, aquela ação demoníaca e satânica que todo dia se levanta contra nós, nos tentando derrubar. Quem resolveu isso? Cristo. Isso está resolvido e absolutamente resolvido na obra da redenção. Por fim, podemos nos lembrar que Cristo nos redimiu da punição do pecado. De tudo aquilo que nós merecíamos receber, nós não vamos receber. Por aquela ação de um Deus santo, justo e bom, que deveria nos corrigir e nos mandar à perdição eterna, mas Cristo vai reverter esse cativeiro e nos trazer a presença do Pai. Em último lugar, lembrar
que Cristo nos redimiu da presença do pecado. Quando nós aprendemos que o nosso corpo vai descer à sepultura, vai sair daquela sepultura regenerado por Deus, transformado por Deus, na verdade um corpo transformado, um novo tabernáculo de Deus para a eternidade, em que teremos o que foi chamado na Bíblia de obra definitiva da glorificação. Bom, se já sabemos o que significa eterna redenção, que é na verdade a vinda de Jesus e o pagamento de um resgate, a sua pergunta é: como foi conquistada esta redenção? Eu respondo isso porque tem muita gente lutando para conquistar a sua salvação. Tem muita gente lutando e trabalhando para merecer a sua salvação. Eu quero informar ao irmão que este é um assunto inatingível pelo ser humano. Quando nós entendemos como foi conquistada a obra de redenção e a redenção de nós, pecadores, podemos agradecer ao Senhor todos os dias, não só pelo sentido, mas pelo que ela de fato realizou em nossas vidas. Essa pergunta respondida traz primeiro que Cristo obteve redenção à maneira tipificada no Antigo Testamento. A redenção neotestamentária não é nada novo. Ela não é, na verdade, uma grande novidade de Deus. Ela é um projeto e a execução do plano eterno do Senhor sobre os salvos e sobre a sua igreja. Vamos agora aos textos e vamos à Bíblia. Hebreus 9, por favor, abra a sua Bíblia agora. Hebreus capítulo 9, o verso 11, veja a Nova Versão Internacional, e você vai compreender o que estamos falando aqui. Cristo obteve redenção à maneira tipificada do Antigo Testamento, por quê? O tempo todo, irmãos, Cristo é a resposta, Cristo é o complemento, Cristo é a conclusão de uma obra que começou num tabernáculo físico e histórico, e real para o povo, mas tornou-se para nós um tabernáculo espiritual. Hebreus 9, 11, já está na tela. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que Cristo vem como um sumo sacerdote dos bens futuros, fazendo menção a quem? A Arão, um sacerdote do tipo dos bens já realizados, de uma obra já executada, que Deus já estava encerrando para constituir um novo tabernáculo. O ministério de Arão em um santuário terreno e temporário, feito pelos homens, tipificava na verdade o ministério de Cristo, ou seja, um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, um tabernáculo para além da criação. Veja o verso 24 do capítulo 9, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou, veja como foi um complemento final e definitivo. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, não naquele histórico, não naquele de tendas, nem em nada que fosse daquele tipo ou daquela imitação. Agora veja, onde Cristo entrou, versículo 24. Porém, estão comigo, irmãos? Porém, versículo 24, Hebreus 9. Porém, no mesmo céu. Olha lá, ele entrou nos céus. Isso modifica muito a situação. Isto dá segurança ao cristianismo, total segurança e absoluta convicção de que lá no céu e na presença do Deus eterno, todas as questões que impediam o homem de se relacionar com o Senhor foram compradas no preço desse resgate nesta obra de redenção. Veja que o texto diz: porém no mesmo céu, para agora, veja o texto, comparecer por nós perante o quê? A face de Deus. Muitos de nós brasileiros estamos aí acompanhando as lutas do Brasil, lutas grandes. Hoje mesmo eu tenho chorado pelo Brasil, eu tenho orado pelos brasileiros, eu tenho pedido pela paz da nossa nação, mas a grande pergunta é, nós vamos encontrar isto aqui? Se o texto bíblico me diz que no sacerdócio de Arão não havia completude e obra final, não foi Arão, nem Moisés, nem aquele primeiro tabernáculo que trouxe para nós salvação, a grande esperança do cristianismo da igreja, irmãos, é Jesus e nada mais. Porque foi Jesus que conquistou para nós definitiva salvação. O que eu estou lendo aqui para os irmãos é que em Hebreus capítulo 9, verso 24, é como se eu buscasse em Arão a primeira instância de solução. Né, pastor Lucas? Primeira instância de solução. Ele vem, faz lá uma queimada, bota lá uns animais, sangra os animais, tem o sangue para aspergir, tem lá as cinzas para colocar sobre a carne. E Arão estava buscando, irmãos, a purificação da carne. O texto é claro. Não resolvia. Porque todo ano ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que voltar no santuário.
Ora purificava a si mesmo, ora o quê? Ora o povo. Ora a si mesmo, ora o povo. Ano a ano, esse problema não se resolveu. Vamos subir para a segunda instância? Não resolveu. Se na primeira instância purifica-se a si mesmo, na segunda instância se purificava o povo. Não resolveu. Quando eu estou lendo Hebreus 9, 24, eu vou dizer o seguinte: Deus não levou nem para a terceira instância. Deus levou para a única e maior instância. Ele mesmo disse: eu resolvo o problema, eu pago o resgate com o sangue do meu filho pela solução dos pecados da humanidade, para que você, meu filho querido, possa ter o privilégio de se encontrar comigo. Amém, irmãos? Essa é uma ação que nenhum tribunal pode reverter. Essa é uma ação que nenhum condenado fica descondenado. Essa é uma ação, irmãos, é importante destacar isso, que aquele que está diante do Senhor justificado, tem este selo, esta garantia, porque entenda o que eu estou dizendo, o tribunal é único, o juiz é justo, e a ação é na última instância dos tribunais. O céu dos céus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, declarou: justificada está a minha igreja, eu paguei o preço pela minha noiva. Amém, irmãos? Muito cuidado ao sair da igreja e deixar que um evangelho barato ou pobre seja contado a você. Muito cuidado ao sair deste culto e permitir que seu ouvido se encha de coisas que não têm valor. Que estamos tentando resolver os nossos problemas no tabernáculo de Arão, na primeira instância, numa solução onde eu vou e faço, mas não resolvo, onde eu vou e faço, mas não me atende, onde ano a ano, na primeira ou na segunda tentativa, ora por mim, ora pelo sacerdote, ora pelos pecados da humanidade. Tal solução não chegou ao homem, não chegou à humanidade. Arão, diz a Bíblia, buscando a redenção com o sangue de touros e bodes, numa bacia, Arão tipificava Cristo, mas obtinha a redenção pelo seu sangue, ou pelo sangue ali dos animais. Cristo não. Cristo obteve salvação, Hebreus 9:12, pelo derramamento do seu sangue puro, para que o sangue do Cordeiro de Deus pudesse correr nas veias da igreja, e esta igreja merecesse e pudesse sim, pelos méritos de Cristo, chegar à presença do Pai. Onde está isso? Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes, veja, nem de bezerros, mas, Hebreus 9:12, por seu próprio sangue. Entrou, diz o texto, uma vez por todas no santuário, havendo efetuado o que, irmãos? Aqui destacamos o versículo que já lemos hoje 1 milhão de vezes. A frase, mas por seu próprio sangue. Este ensino e esta vírgula, até a próxima vírgula, define todo o nosso futuro como cristãos e marca para nós a vida eterna, porque o sangue não é o sangue de animais, é o sangue do Senhor Jesus. Arão, na verdade, tinha que entrar no santuário 2 vezes, eu já disse isso. Uma vez para oferecer o sangue pelos seus pecados, ele não podia apresentar-se impuro. Enquanto ele não fosse apresentar um sacrifício por si, ele não poderia entrar pelo povo. Apresentava o sacrifício por si. Segunda instância, apresentava um sacrifício pelo povo e pelos pecados do povo. Quantas vezes fazia isso? Todo ano. Qual é a superioridade do sacrifício de Jesus? Versículo 12. Qual é a superioridade do sacrifício de Jesus? Jesus entrou uma vez só, porque não era pecador. Ele não precisou apresentar um sacrifício pelos seus pecados. Compreendeu porque é mais excelente? Arão, pelo seu pecado e pelo do povo. Cristo, somente pelos pecados do povo. O sacrifício de Cristo, irmãos, é infinitas vezes superior. Uma pena que o judaísmo não esteja lendo o texto como nós o lemos, e o judaísmo hoje pensa diferente, segue o Antigo Testamento, crê diferente, porque não consegue entender o que foi representado aqui no novo tabernáculo espiritual. Cristo não entra 2 vezes, ele entra uma vez só. Apresenta um sacrifício só porque não é pecador. E tem um ponto positivo, uma vez por todas. Por quê? Porque ele não precisaria nunca mais voltar àquele lugar, porque ele não entrou num tabernáculo feito por mãos de homens. Ele foi à presença do Pai e comprou para você o seu perdão e a sua vida eterna. Quem crê nisso, diga amém. É isso que a Bíblia diz, irmãos, está no verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará, diz a Bíblia, a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a quem? Para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. A obra de Cristo é muito maior, não purifica somente a nossa carne, ela transforma a nossa consciência de obras mortas e nos qualifica para servirmos
ao Deus vivo. Segundo aspecto pelo qual eu entendo aqui, esta obra de redenção é maior, infinitamente maior. Cristo obteve eterna redenção para aqueles às quais ela estava prometida. É, na verdade, a promessa de Deus para todo aquele que nele crê. Veja o verso 15, Hebreus 9, acompanhe. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Para quem? Para quem? Para os que são chamados. Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Quem são chamados de Deus aqui? Levante a mão. Quem são? A obra não foi inútil. Ela não foi em vão. Quando eu olho para esse texto, eu agradeço todos os dias. Porque, irmãos, o som da cruz, o som daqueles pregos, o som daqueles cravos, um dia bateu pelos meus ouvidos. E eu disse: Senhor, eu respondo ao seu chamado, eu vou caminhando em direção à cruz, eu vou recebê-lo para senhorio absoluto de minha vida. Eu vou dizer ao Senhor: seja toda a honra, toda a glória, porque o Senhor não é só o meu rei, o Senhor não é só o meu sumo sacerdote, o Senhor na verdade é o meu Senhor soberano, o meu Salvador, o meu resgatador. É para a sua igreja, é para o povo de Deus, é para o povo do Senhor, que o próprio Deus entregou a sua vida para dar a sua vida por aqueles que são chamados. Primeira pergunta: o que significa eterna redenção? O preço de um resgate pago por Jesus. Como foi conquistada esta redenção? Não num sacerdote humano, não num tabernáculo de homens, mas pelo Rei Divino, entrando à própria presença de Deus, pagando definitivamente o preço de nossa salvação. Para terminar essa mensagem, como último aspecto e pergunta que respondo: por que esta redenção é eterna e não finita? Por que ela é eterna e não finita? Porque ela vai para a glória e não termina aqui. Primeiro, irmãos, eu respondo: porque ela foi planejada na eternidade e não na finitude de nossa humanidade. Abra comigo 1 Pedro 1,18. Vamos estudar a Bíblia um pouquinho. 1 Pedro 1,18. Vai lá na sua Bíblia. Não deixe de passar essa oportunidade de conhecer de perto a verdade de Deus. Estamos respondendo a pergunta: por que esta redenção é eterna e não finita ou termina em nossa finitude? 1 Pedro 1, a partir do verso 18, vamos chegar até o verso 21, se pudermos. 1 Pedro 1,18 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram o quê? Resgatados. Veja a redenção, a palavra é redimidos. Do que, irmãos? Da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. 19. Mas resgatados pelo quê? Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Agora a resposta: por que é eterna? 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Glória a Deus, igreja. Jesus não é um improviso. Ele não é o escalado do time aí do Filipão, ou do, como é que é o Tite, né? Que entrou ali porque o time está perdendo. Tem gente que acredita nisso, Davi. Jesus botou Adão ali, botou Eva ali, estava indo tudo bem. Quando deu ruim, que o árbitro deu cartão vermelho, Jesus falou: tira esse aqui, bota Jesus, porque esse está jogando mal. Tem quem acredite nisso. Eu não acredito não. Versículo 20. 1 Pedro 1,20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A presciência de Deus, irmãos, e a soberania de Deus já tinha todo o propósito de dizer ao homem: eu amo tanto você, que eu dou liberdade a você, que eu dou o direito de você dominar, de você fazer e de você acontecer. Mas tem um detalhe: quando você falhar, porque ele sabe que a nossa liberdade é frágil e que o homem é carne, foi ele que fez o homem. Eu vou colocar sempre o meu filho para amar você e entregar a vida dele por você, para que você seja salvo. Amém, irmãos? Viva para agradecer a Deus todo dia por isso, porque a melhor solução do mundo não seria solução se Deus não tivesse nos enviado o seu próprio Filho e decidido isso antes da fundação do mundo. Porque a redenção é eterna, irmãos, porque o projeto é eterno, porque o projeto existe no coração de Deus antes da fundação do mundo. Por que nós podemos agradecer e dizer que esta redenção é eterna? Segunda consideração: não foi só planejada na eternidade, ela é eficaz por
toda a eternidade. Ela não começa aqui e termina na eternidade. Ela nunca termina. Ela é eficaz por toda a eternidade. Nenhum daqueles em favor dos quais Cristo derramou seu sangue para redimi-lo será considerado por Deus não redimido. Não tem esse negócio de julgou na terceira instância, levou no Supremo, agora volta porque o juiz lá embaixo errou e volta. Não tem esse negócio. Você não vai ficar confuso, você não vai ter dúvidas, você não vai brigar porque isso, por aquilo. Por quê? Eu estou explicando para você o melhor dos ensinos da teologia que eu conheço. Porque Deus não vai dar um passo atrás, Deus não tem do que se arrepender. Ele levou a última coisa que era na presença dele para dizer: aqueles que eu amo, aqueles que eu salvo, eu nunca vou apagar o nome deles do livro da... Por isso a redenção é eterna. Deus não faz nada escrito com liquor paper ou com lápis que ele possa apagar, voltar atrás e se arrepender. Quem diz isso? Hebreus, vamos lá? Hebreus capítulo 9, versículo 15, só para lembrar. Hebreus 9,15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança. O quê? É uma herança temporária? É uma herança passageira? Não. A promessa de uma herança eterna. Agora, o que ele prometeu? Vamos lá. Apocalipse 3,5. Eu vou pedir para o irmão Hugo lá colocar aí esse texto definitivo. Eu já vou terminar o sermão. Apocalipse 3,5. Esse texto é poderoso, irmãos. E aí eu vejo como a obra de Deus é definitiva e dá segurança ao crente. Você não tem que voltar atrás, não precisa se arrepender e nem duvidar que aquele que pagou o preço vai sustentar o que ele fez. Olha que coisa poderosa. Apocalipse 3,5. Pode ler na tela se quiser. O vencedor será igualmente vestido de branco. Agora vamos ler bem forte, bem bonito. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. De novo, para não esquecer. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. Irmãos, para escalar para o time da eternidade, você não tem contusão. Tem jogador morrendo de medo se vai jogar na Copa. Está querendo até fugir do torneio, um torneio mais simples, porque ele tem medo de não ser escalado. Tenho dois agora que parece que teve problema no joelho e não vão. Imagina você preocupado agora, será que eu vou entrar no céu? Ei, Rodrigo, eu não vou partir para essa bola não, porque pode quebrar meu joelho, eu não vou entrar no céu. Não é assim? Tem gente que vive com medo, um medo do inferno, um medo da morte. Irmãos, o mais poderoso do Evangelho é saber que o Deus nos deu redenção, nos deu uma vez por todas, uma vez para sempre, mas nos deu por toda a eternidade. Jamais apagarei seu nome do livro da vida. Agora veja a vitória da igreja. Mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Oh, glória a Deus. Eu, um Zé Ninguém, nascido lá em São Fidélis, em Verônica, reconhecido diante de Deus, bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Eu não sei nem qual é meu número. Milhões de milhões, milhares de milhares, mas eu estou debaixo daquele trono, que ninguém pode contar, e eu sou um daqueles que ninguém contou, que eu não tenho nenhum mérito para estar lá, mas eu vou louvar o meu Deus, porque o meu nome está escrito no livro da vida, e a Bíblia diz, que Ele fez isso muito antes de criar o mundo, projetando toda essa segurança para a sua igreja, e está dizendo, eu paguei o preço, eu fiz um sacrifício para buscar todos aqueles que são meus. Por que nós podemos celebrar e agradecer que esta salvação é eficaz e eterna? Em último lugar, porque nunca será necessário e mais necessário que Cristo repita esse sacrifício em nosso lugar. Fique de pé, volte ao texto comigo, fique de pé, abra sua Bíblia em Hebreus 9 e vamos terminar o sermão. Eu tenho feito isso para que você se lembre que o ensino do pastor é tão pequeno, que a palavra de nós, homens, é sem sentido e significado. Mas que o ensino do Senhor, o ensino do Senhor não pode ser revogado, a palavra do Senhor não pode ser negada, a Escritura na igreja não pode ser fechada, a Escritura, somente a Escritura. Você lembra como esse sermão começou? Hebreus 9, 24, é onde ele vai terminar nesta hora, em nome de Jesus. Volte ao texto, Hebreus 9, 24, vamos ler juntos o verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. 25, preste atenção. Não, porém, para se oferecer
Para um pouquinho, só um pouquinho. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes. Querido, não jogue sua salvação no lixo. Não jogue o evangelho que você recebeu fora. Porque se você fica de repetido e repetidas vezes, dizendo para todo mundo que você não sabe que é salvo, que você então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você está dizendo que esta obra não foi suficiente. E o que Cristo está dizendo é o contrário. Ela é absolutamente suficiente, porque ela não mais será repetida. Amém? Vamos voltar ao texto. Eu quero que você feche com a Bíblia agora. 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer o quê? Muitas vezes. Eu fico pensando, se todos os nossos erros e pecados tivessem que voltar todo dia, como Arão voltava. Quantas vezes Cristo teria que vir na história para resolver o nosso problema? Não, irmãos. Ele poderoso, Deus poderoso, eterno e soberano, resolveu com um único ato suficiente. 27, acompanhe. Da mesma forma, 27, da mesma forma como o homem está determinado, morrer uma só vez. Atenção, estão te enganando. É uma mentira aí, estão te enganando. E estão dizendo que você vai ter uma segunda chance de voltar aqui e tentar de novo. Já ouviu essa história? Estão te enganando, dizendo que você vai ter uma segunda chance de voltar aqui e tentar de novo. Você não vai ter segunda chance de voltar aqui e tentar de novo, porque não tem segunda vida, não tem segunda obra, não vai ter segundo mundo, nem segundo sacrifício. Quem disse isso foi o Filho de Deus que amou você, o Deus que ama você. Assim está, da mesma forma como o homem está destinado a morrer o quê? Uma só vez. O que vai acontecer? Não caia no tribunal e no juízo. Não caia no tribunal do juízo. Vai ter que enfrentar. Porque você não tem segunda chance. Mas por que eu posso celebrar? Versículo de número 28. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para quê? Diga glória a Deus. Eu não tenho mais os pecados que tinha. Eu não vou ser o culpado que eu era. Eu não vou ser o condenado que eu merecia. Cristo tirou o meu pecado. Aparecerá a segunda vez. Para quê, irmãos? Não para tirar o pecado, mas para quê? Trazer a salvação àqueles que são salvos.